A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Eis que vos fala pastor Alexandre Pereira para mais uma pré-aula da nossa revista Beteu Dominical, segundo trimestre de 2022. A nossa lição é a lição de número 1, que traz como título Apocalipse, o livro da revelação. Uma lição fantástica, uma lição extraordinária, vale muito a pena você conferir. Já te peço, se inscreva no canal, dê o seu like e acione o sininho das notificações para você receber em primeira mão as nossas próximas pré-aulas. Deixo aqui a saudação ao meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Vamos à nossa vinheta e depois a gente já inicia a nossa aula, que está extraordinária. Deus te abençoe e vamos à nossa lição. Lição 1, Apocalipse, o livro da revelação. Apocalipse capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Estudar o livro de Apocalipse é importante, já que é impossível entender o tempo que vivemos e o que está por vir sem ele. Sua mensagem e revelação se cumprem diante dos nossos olhos. Além disso, não podemos olhar alguns textos e assuntos bíblicos como prediletos e desprezar outros. Toda a Escritura deve ser lida, ensinada e crida, como diz 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Além disso, é uma prevenção contra seitas e heresias que têm arrastado multidões de adeptos. Essas seitas trazem em seu bojo ensinos sobre a volta de Cristo, a grande tribulação, o milênio e até a vida após a morte. Falam de Jesus, utilizam a Bíblia e visitam os lares buscando adeptos. Entretanto, distorcem as Escrituras, criando falsas doutrinas. A sutileza é tamanha que essas seitas são facilmente confundidas pelos neófitos e os mais simples como mais uma denominação evangélica. Sendo assim, ensinar sobre as últimas coisas é uma prevenção fundamental para a Igreja de Cristo. Todo cristão precisa crescer na fé e no conhecimento do Senhor, para não ser enganado por ensinos deturpados e heréticos, como se fossem verdades, como afirma Efésios capítulo 4, versículo 14, que diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Jesus nos diz em Mateus capítulo 24, versículos 4, 5 e 11: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos.
Diante disso, fica claro que um dos sinais deste tempo é a proliferação de seitas e falsos ensinos, que atraem multidão, como Jesus nos alertou. Embora seja inevitável, cabe ao ministério de ensino da Igreja a tarefa sublime de ensinar as verdades eternas, cooperando para livrar seus membros do erro e do emaranhado de seitas. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 24 a 26 diz: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Sendo assim, ao depararmos com a revelação das profecias que se cumpriram, estão se cumprindo agora e as que ainda brevemente se cumprirão, temos uma urgente chamada a uma vida de comunhão estreita com Deus. Eu falo de santificação. A santidade deve ser o estilo de vida do verdadeiro cristão. Deus nos chamou para abandonarmos o pecado e vivermos em santidade, como diz 1 Tessalonicenses 4:7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação, já que sem santidade ninguém verá a Cristo, como diz Hebreus 12:14. No final do livro do Apocalipse, há um importante alerta de Cristo à sua noiva para que permaneça em santidade, que diz: E quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22:11, parte D. De acordo com Meyer Pirma, a palavra santo tem 5 sentidos. Primeiro, a de separação. Assim como Deus separou a Barnabé e Saulo para uma missão, em Atos capítulo 13, versículo 2. A de dedicação, a partir da separação do pecado e do mundo, como diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que afirma: Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Também a palavra santo denota a purificação, porque tudo que lhe é dedicado deve ser limpo. Hebreus 13:12 afirma o seguinte: E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. A palavra santo também nos lembra a consagração, ou seja, a justa e santa continuidade, como diz 2 Coríntios capítulo 7 e versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E finalmente, a palavra santo nos faz menção a serviço, porque a igreja é o povo santo, consagrada para adorar e prestar serviço ao Senhor nosso Deus, conforme Atos capítulo 27, versículo 23. Diante disso, quando vemos tudo que está prestes a acontecer no mundo, lembramos automaticamente das pessoas que ainda não tiveram um encontro real com Jesus, como os nossos familiares, parentes, amigos, e as vidas sem Cristo que caminham para o inferno, daqueles povos ainda não alcançados, que precisam de alguém que aceite o desafio da obra missionária. A urgência exige atitudes práticas, tais como convidar as pessoas para o culto, também envolver-se ativamente na tarefa de ganhar almas para Cristo, a partir de cultos domésticos, de testemunhos, de
proclamar a Cristo nas ruas, precisamos assumir essa postura. A porta da graça está prestes a se fechar. O noivo logo vem, como a parábola das 10 virgens que Jesus mencionou no capítulo 25 de Mateus. Jesus Cristo está às portas. Segundo Oswald Smith, se o propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro em missões, e seu desejo é que todo homem seja salvo, e o crente não tem interesse na evangelização e nas missões, há uma grande probabilidade desse crente nunca ter nascido de novo. É interessante que no livro do Apocalipse nos deparamos com algo singular nas Escrituras, a tríplice bem-aventurança, como diz Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então não basta somente ler, mas precisa ouvir, e não só ouvir, mas guardar as coisas que nela estão escritas. Além disso, o número 7 muitas vezes são apresentados no livro de Apocalipse de uma maneira perfeita, de uma maneira harmônica. Por exemplo, a gente vai encontrar o número 7 nas cartas. São 7 cartas, são 7 igrejas da Ásia, são 7 promessas para aquele que vencer, 7 selos no livro do juízo das nações, 7 trombetas que anunciam o juízo, 7 castiçais de ouro, 7 anjos que são os pastores das igrejas, 7 anjos celestiais que Deus irá mandar, 7 Espíritos de Deus e 7 bem-aventuranças. Por trás deste número 7, há sempre uma lição espiritual a ser aprendida no Apocalipse, já que esse número expressa totalidade e integralidade, segundo Simon Kistemaker. Além disso, no livro do Apocalipse, podemos ver a vontade de Deus sendo estabelecida de forma plena e definitiva sobre todo o universo. Para nós que servimos a Cristo, a soberana vontade do Senhor é um acalento, pois seu plano de salvação é perfeito e é oferecido a todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador e Senhor, conforme Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É importante lembrar que o livro do Apocalipse não deve causar medo no cristão, mas edificação e a esperança da vida eterna. Afinal, foi Ele mesmo que nos prometeu: não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. João 14:18. Mas, ao estudarmos o livro do Apocalipse, é preciso ter em mente que para entender sua mensagem é necessário fazer uma conexão com outros livros e passagens bíblicas. Precisamos nos debruçar nos textos do profeta Daniel, Ezequiel, Zacarias, Malaquias, 1 e 2 Tessalonicenses, o sermão profético de Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, 1 Coríntios capítulo 15, entre outros. A partir de um estudo criterioso, contínuo e trabalhoso, a fim de evitar interpretações particulares e errôneas da palavra de Deus. Além disso, é preciso também humildade em reconhecer que não sabemos tudo, pois há coisas que Deus simplesmente não quis revelar, como por exemplo, a data exata da vinda de Cristo, como diz Mateus 24:36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Especulações sobre a identidade do anticristo, quem são as duas testemunhas de Apocalipse 11:3, entre outros, é um erro. O melhor nestes casos é ler Deuteronômio 29:29, que nos alerta:
As coisas encobertas são para o Senhor, o nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Ainda sobre o livro de Apocalipse, segundo Orlando Boyer, não há outro livro da Bíblia com promessa tão acentuada para aqueles que o leem. Portanto, leia-o para saber o que revela acerca de Cristo. Leia-o para conhecer melhor a obra do Espírito Santo. Leia-o para apreciar melhor a salvação. Leia-o para ver a obra do sangue. Leia-o para contemplar as coisas do céu. Leia-o para se informar sobre os cultos e adoração a Deus. Deve-se lembrar que a palavra que inicia a mensagem dada a João é revelação. No grego, apocalipsis, que significa desvendar ou mostrar o que está oculto. E essa foi a intenção de Cristo à sua igreja, revelar os seus planos. O local da revelação que João recebeu é a ilha de Patmos, conforme Apocalipse capítulo 1, verso 9. Uma ilha rochosa e de características vulcânicas. O nome Patmos significa mortal e aponta para o uso da ilha no tempo de João, como uma prisão de presos de alta periculosidade. João é enviado para essa ilha a cerca de 55 quilômetros da costa da Ásia Menor, atualmente a Turquia, sem qualquer meio moderno de comunicação como temos hoje, sem navios ou qualquer direito. Esse local inóspito e isolado contra toda a lógica foi também o local onde João recebeu a maior revelação de sua vida e também da vida da igreja. Deus continua a fazer assim, transformando em nossas vidas o que certamente seria apenas derrota e fracasso em palco das maiores histórias de milagre e superação. A mensagem do Apocalipse possui uma mensagem abrangente e de alcance total e pleno, principalmente neste momento em que a humanidade se defronta com tantos acontecimentos que apontam para a consumação dos tempos. O Apocalipse vem como uma mensagem tríplice. Deus tem uma palavra para Israel, Deus tem uma palavra para os gentios e Deus tem uma mensagem para a igreja de Cristo. Para o mundo gentil, a mensagem é urgente e terrível, pois o dia do Senhor se aproxima, onde Deus vai tratar com a humanidade segundo as suas obras, conforme Joel 2, 1 e 2. Para Israel, dor e sofrimento virão, mas Deus promete restaurar o seu povo, que finalmente o reconhecerá como seu Messias prometido, conforme Zacarias capítulo 13, versículo 6. Para a igreja de Cristo, a mensagem do Apocalipse é um bálsamo e um alento, pois esperamos o arrebatamento da igreja e estaremos para sempre com Cristo, como diz Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. O tema central de Apocalipse é Jesus, onde todos os capítulos e revelações giram em torno dele, assim como os planetas giram em torno do Sol. Encontramos o tema em Apocalipse capítulo 1, verso 7, que diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Sendo assim, o tema do Apocalipse é a iminente vinda do Rei dos Reis, o desejado das nações e o cabeça da igreja, que voltará para vencer o anticristo e seus confederados e estabelecer o seu reino mundial a partir de Jerusalém. Sendo assim, o Apocalipse é crucial para entendermos o tempo em que vivemos.
Essa mensagem de Cristo à sua igreja deve levar o cristão a estar preparado para a volta repentina e iminente do noivo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Até a próxima. Deus te abençoe. Tchau, tchau.